Sabe aquele frio na barriga que dá quando o recrutador fala, vamos fazer uma provinha de Excel para avaliar o seu nível? Pois bem, eu preparei duas aulas para você para tentar te ajudar com algumas dicas e algumas funções básicas que podem ser importantes para ser muito mais do que the books on the table do Excel. Seja muito bem-vindo, eu sou Eduardo Roberto e o principal objetivo desse canal é reduzir o que eu chamo de analfabetismo corporativo. É saber um pouco mais, além do the books on the table do Excel, saber coisas que podem ajudar você efetivamente a sair desse the books on the table. Então, vamos à aula. Essa é a primeira aula, temos duas aulas. Essa primeira nós vamos falar de alguns temas e depois complementaremos com a aula seguinte. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro de algumas funções básicas dentro do Excel. Quando você está fazendo um tipo de exame desse, é natural que tenha algumas questões que tenham esse tipo de operadores. Adição, subtração, multiplicação, que é o asterisco, barra, que é a divisão, circunflexo, ou exponencial, e comercial, quando você quer concatenar duas coisas, além dos maior, menor, que aí você vai ter que decorar. Maior é a direita, menor é a esquerda, né? E isso ajuda muito o pessoal no dia a dia. Importante saber o seguinte, primeiro, que todos esses operadores matemáticos, ele usa o PEMDAS como sendo a ordem de execução das tarefas. Sabe aquelas pegadinhas do Facebook, onde você tem lá 4 menos 3 vezes 5 quando dá o resultado e o pessoal não acerta? É porque eles não usam o PEMDAS. O PEMDAS é, primeiro é o parênteses, depois exponencial, multiplicação, divisão, adição e subtração. Essa é a sequência que você deve fazer as operações dentro do Excel, é uma regra aritmética, na verdade, que o Excel também utiliza. Perfeito? Então vamos fazer um exemplo aqui, olha. Se você tiver a sequência H3 e 3J3, aqui está o resultado. Você está fazendo a conta, estou dando um F2, olha, ele está somando. Você também pode fazer somando. A vantagem do somar em relação a colocar mais, é que se você coloca um texto aqui no meio, por exemplo, ó, se eu ponho aqui um MM, né, ele continua fazendo a conta. Se eu colocar um MM aqui em cima, olha, o que acontece? Ele dá erro. Por quê? Quando você faz mais, ele pega o valor da célula. Quando ele pega o texto, ele não consegue. Quando você fala soma de um range, ele ignora o texto e outros caracteres especiais e faz a conta do que ele consegue fazer a conta. Então ajuda muito, tá? Então você pode fazer isso, você pode ter uma fórmula, por exemplo, primeira maiúscula, que muda tudo para primeiro maiúsculo, e assim sucessivamente. Então, essas são as formas básicas. Mas o que mais importa num teste desse não é esse básico. Vamos primeiro falando da função C. A função C é uma das mais utilizadas e uma das mais importantes dentro do Excel. É importante que você domine ela muito bem. O argumento da função, basicamente, é o seguinte. É um C, abre parênteses, e aí você vai ver, a primeira coisa que tem na função C é a condição. Então, essa é a sequência, é a ordem da sintaxe da função. Então, você tem que procurar o quê? Quando abrir o parênteses, procure o próximo ponto e vírgula. Entre esse parênteses, a abertura do parênteses e o ponto e vírgula é a condição. Lá vai estar dizendo se uma coisa é igual a outra, se ela é menor, se ela é maior, usando aqueles argumentos lá que eu falei anteriormente, ó. Maior, menor, igual, diferente, maior, igual e assim sucessivamente. Legal? Depois desse ponto e vírgula, haverá o que acontece se aquilo for verdadeiro. Então ele está fazendo primeiro uma afirmação, está perguntando 100 é igual a 50? Ele está perguntando. Aí, se for verdadeiro, você vai fazer alguma coisa. Ou você vai colocar o valor 50, ou vai colocar o valor 100, ou vai fazer uma conta, não importa. E aí, entre esse primeiro ponto e vírgula e o segundo ponto e vírgula, você tem a equação verdadeira. E no final, para fechar, você vai colocar o que acontece se a afirmação inicial for falsa. Então, ele é simples, tem um teste lógico, verdadeiro e falso. Tudo entre ponto e vírgulas, se tiver em português. Se tiver em inglês, vai ser vírgula. Perfeito? Então, teste lógico. Então, tem aqui, teste lógico, né? O teste lógico, o que acontece se for verdadeiro, o que acontece se for falso. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Identificar as vendedoras que atingiram as metas, primeiro. Então, vamos colocar uma meta aqui de 15 mil reais. Sei lá, vamos pôr aqui. Então, vou escrever 15 mil reais em algum lugar aqui. Vamos ver aqui. 15 mil. Ah, não, perdão, a meta já está aqui, ó. Tem a venda, perdão, eu fiz errado. Vi a venda e vi a meta. Então, eu vou checar se... Então, a pergunta é se esse aqui... eu posso fazer o teste... Na verdade, eu posso fazer o teste lógico aqui já direto. Vamos fazer um teste lógico direto, só para ele dar por falso e verdadeiro para a gente entender o teste lógico. Olha aqui, ó.
Então, eu vou perguntar, igual, a venda é maior ou igual? Por que maior ou igual? Porque se a meta for 20 mil e ela fizer 20 mil, ela cumpriu a meta, né? Então, maior ou igual a 23. Se eu não pôr o igual, ele não vai considerar. E ele vai pôr pra gente aqui um falso ou verdadeiro. Olha lá, ele vai escrever falso ou verdadeiro. E eu posso colocar aqui. Então, esse atingiu, esse não atingiu, esse aqui atingiu e esse aqui não atingiu. E aí, falando, ó, a vendedora que atingiu a meta receberá R$100 de bônus. Criar uma fórmula para calcular o bônus da planilha. Então, nós vamos criar aqui do lado, nós vamos criar uma fórmula para ver se vai ter o bônus ou não. Então, eu vou fazer a mesma função, só que agora tudo junto. Vou perguntar, esse aqui é maior ou igual à meta? Se sim, eu vou escrever R$100. Se não, é zero. Então, veja o que eu fiz. Olha só, eu coloquei aqui uma condição, fiz um teste lógico e na sequência eu estou pondo o que acontece se for verdadeiro, então escreve 100, se for falso, escreve 0. Dou um Enter, pronto. Quando eu copiei essa fórmula, para tudo aqui, né? Copiei essa fórmula, veja que ele dá para os mesmos que ele deu verdadeiro, ele dá o bônus de 100, está aqui calculado a nossa meta. Tá? Então, primeira dica importante, estude a função C. Existem vídeos aqui no canal que você pode, com mais complexo, com mais dados, com mais exemplos, que você pode te ajudar. Mas essa é algo que você tem que deixar na manga, utilização da fórmula C. A segunda, que é muito comum, é formatação condicional. Formatação condicional, ele dá um charme muito especial ao seu relatório, porque você consegue, através de um teste lógico, de novo, teste lógico, você consegue definir, fazer mudanças no seu relatório, mudar cor, mudar forma, mudar borda, mudar fundo. Então, tem N coisas que você pode fazer com formatação condicional. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou selecionar. A primeira coisa que eu tenho que entender é que na formatação condicional, a regra é, de novo, fazer um falso ou verdadeiro. E o que acontece se aquilo for verdadeiro? Então, a formatação condicional é, condicionalmente, se aquilo for verdadeiro, eu vou fazer tal coisa. Perfeito? Então, já tem algumas. Se você vai em página inicial, você vem aqui, ó, formatação condicional, já tem algumas pré-preparadas. Por exemplo, eu vou selecionar a minha área, toda a minha região, vou ver aqui, formatação condicional, vou realçar tabela. Ó, vou pôr aqui, ó, o que é maior do que, por exemplo, eu posso digitar o valor, eu posso vir aqui, ó, clicar numa célula que tenha um valor 10 mil, ok? Ó, ele vai marcar tudo que tem 10 mil. Se eu mudar isso aqui para 20 mil, veja que ele automaticamente parou de marcar o 14.900 e tal. Então, o que ele fez? Na verdade, já são algumas que já estão preparadas, tá? Mas que basicamente é um falso e verdadeiro. Perfeito? Vamos fazer de uma outra forma? Vamos voltar aos 10 mil, que estava lá, né? Vamos voltar aos 10 mil. Eu quero o seguinte, agora eu não quero mais, eu vou tirar, esse aqui eu vim aqui, a formatação condicional, gerenciar regras, vou remover essa regra, excluir a regra, vamos excluir a regra. Perfeito. Agora eu quero o seguinte, eu não quero que ele marque só o número, eu quero que ele marque a linha. Tá? Então isso é uma pegadinha bem legal que o pessoal costuma cair. Minha dica é a seguinte, faça a fórmula aqui do lado. A fórmula tem que ser o seguinte, pergunto, esse cara aqui, tá? É maior ou igual? Aliás, eu vou fazer até aqui do lado. Ó. Vou pôr aqui, ó. Esse cara aqui é maior ou igual ao meu limite de 10 mil? E vou travar? F4. Se sim, se for verdadeiro, ele vai manter, ele vai pintar. O problema é que quando eu ando para a esquerda, o que acontece, né? Eu estou olhando, já não estou olhando mais a loja 1, eu não estou olhando mais o valor, estou olhando a loja 1. Então, isso pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, tem que tomar cuidado que quando eu fizer a formatação condicional, eu tenho que garantir que quando eu copio essa fórmula para as demais células, para que eu possa pintar, que eu continue olhando a mesma célula, porque essa é a célula-chave para essa linha, essa é a célula-chave para a linha 6, essa é a célula-chave para a linha 7, então eu não posso mudar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui, ó, e travar a coluna. Eu travo a coluna, eu travo inteiro porque esse vai ser meu limite. E aqui eu travo a coluna. Pronto, beleza. Eu fiz uma equação que agora ela funciona para todos, né? E ela funciona igualmente para um ou para outro. Então, eu vou copiar até aqui embaixo, por exemplo. Ó, e agora eu vou pegar aqui e vou copiar para cá. Só para vocês verem como funciona. Legal? Muito bem. Quando eu copio para cá, veja que a equação é a mesma, olha. Ela é a mesma equação que essa aqui. Perfeito. Quando eu travei isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui agora, copiar essa fórmula,
tá? E venho aqui, seleciono toda a região, formatação condicional, nova regra, e vou usar uma fórmula, e ponho a fórmula. Por exemplo, eu posso vir aqui na formatação, eu quero que o preenchimento seja amarelo, e eu vou dar um ok, ok. Beleza, veja que agora ele está pintando a linha toda, não só o número. Por quê? Porque eu usei uma fórmula travada. Então, esse é o cuidado que o pessoal tá. O que eu faço quando no começo, quando você tem dúvida de usar formatação condicional? Faz a fórmula do lado, não tenha vergonha. Depois você vem aqui e apaga, não tem problema nenhum. Né? Ela está funcionando porque ela está lá internamente. Se eu mudar aqui o limite para 5.000, o que acontece? Ele vai pintar tudo. Se eu pôr 8.000... ele vai pintar outros diferentes, tá vendo? 6 e 7 ele não pinta, o 14 ele pinta, então assim vai funcionar perfeitamente, ok? Então, formatação condicional é a segunda dica. Terceira dica é o queridinho do pessoal, é o PROC-V. PROC-V é uma das funções mais antigas dentro do Excel e é uma das mais utilizadas, é uma função de busca, ela procura na vertical, tá? PROC-V procura na vertical, PROC-H procura na horizontal. PROC-H é muito pouco usado, né? Então não se preocupe muito com isso, se preocupe com o PROC-V. Como funciona? Eu tenho a sintaxe primeiro eu indico qual é o valor procurado, depois eu indico qual é a matriz, e aí eu falo em qual coluna tal que eu estou procurando, né? O que a correspondência eu quero, por exemplo, nesse caso aqui eu quero o código 3. E eu quero, então tá aqui ó, C22, ele está na célula C22, está aqui o PROC-V, o item, o código 3. E ele quer, nessa área que ele procura e me dá o valor. Se eu colocar aqui a fórmula, F2, olha, ele está me fazendo, ó, ele está procurando o código 3 nessa matriz e me trazendo a quarta coluna, 1, 2, 3, 4, tá? E ele quer um valor exato, então ele quer código 3. Se eu mudar ali para código 1, quer ver? Vou mudar aqui para código 1, aqui na célula C22, ó. Vou mudar para código 1, veja que aqui ele mudou para 3 e trouxe esse valor aqui. Se eu mudar aqui agora a equação, se eu, em vez de 4 eu pedir a... Vamos mudar aqui para 3 de novo? Tá, bem nesse está igual. E vou mudar agora, em vez de estar dando 6, tá vendo? Se eu mudar 3, ele vai trazer 1, 2, 3. Ele vai trazer a coluna 3. Também tem uma aula bem completa sobre PROC-V aqui no canal. Pode procurar e acessar lá que você vai achar. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, como é que eu faço? Igual PROC-V, né? Eu quero saber qual que é o e-mail do ID 233. Então, clico no que eu estou procurando, esse cara. A primeira regra do PROC-V, importantíssima, é que o código tem que estar à esquerda e tem que ser a primeira coluna. Não tem outra opção, então tem que ser a primeira coluna. Marco aqui, ó. O ID não está aqui? Então tem que marcar aqui. Marco esse, seleciono tudo. Posso travar, se eu fizer essa cópia para outras células, não é o caso, mas... Né? E eu quero qual? Eu quero o e-mail. O e-mail está na 1, 2, 3, 4. Está na 4. Então eu digito 4.0 para ser exato e fecho. Está lá. O Mário Carrara é o 233. Está aqui. Ó. Se eu colocar o 12, né? Ele vai trazer o Paulo Coelho. Olha, Paulo Coelho e Gmail. Perfeito? Então, qual que é o nome, a série do Paulo? Mesma coisa, PROC-V. Só que agora o Paulo está onde? O Paulo está na coluna C. Então eu não posso começar mais na B. Tenho que começar na C. Começo por aqui, marco... primeiro, perdão, eu fiz errado. Igual PROC-V, primeira coisa que eu tenho que marcar quem é que eu estou procurando. Estou procurando Paulo, ponto e vírgula. Paulo está aqui na primeira? Então vamos aqui, marcamos aqui na primeira. F4, né? Qual é a coluna que eu quero? Eu quero a série. Então tem aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta de novo. 4.0 e fecho. Muito bem, o Paulo está na quarta C, ó. Paulo, quarta C. Ah, mas tem outro Paulo aqui na quarta A. Então, ele começa, ele para, encontrou o primeiro, ele para, ele não continua. Então, essa é uma das desvantagens do PROC-V. PROC-V procura, ele acha o primeiro. Se você tiver nomes iguais como nome, por exemplo, que é muito comum você ter repetido, você vai ter problemas. Isso não acontece se você tiver código de item, por exemplo, código de cliente, código de produto. Então, isso facilita muito. Então, não serve para você trazer a soma de quanto você vendeu de um determinado produto. O PROC-V não serve para isso. E serve para trazer uma informação específica. Eu tenho o código do produto e quero qual é a descrição dele. Eu tenho o código da loja e quero saber qual que é a loja. Eu tenho o código do cliente e quero saber qual é o CNPJ dele. Então é desse tipo de coisa que funciona o PROC-V. Perfeito? E o último aqui, vamos fazer um, mas não menos importante, eu quero o sobrenome do Vicente. Então vem aqui igual PROC-V, né? Valor procurado Vicente, ponto e vírgula. Então, lembrando que eu tenho que marcar sempre a primeira coluna, tem que ser onde ele vai encontrar. Então ele vai encontrar aqui na primeira. Marquei essa aqui, F4 para travar, ponto e vírgula. A segunda, eu quero o sobrenome, é 1, 2, eu quero a 2, tá? 2, 0 para fechar,
para ser exato, e trouxe lá o Carrara. Se eu ponho Carlos, se eu mudo para Carlos, ele vai achar o Silva e tá aí feito. Perfeito? Então, PROC-V, segundo importante. Vamos a um que é o irmão gêmeo dele, é o índice CORRESP. O índice CORRESP é um pouco mais complicado, mas ele tem muitas vantagens em relação ao PROC-V. Eu, pessoalmente, uso muito mais o índice CORRESP do que PROC-V. Qual a vantagem? O índice CORRESP, o PROC-V, você tem que indicar qual coluna. Se alguém for lá e adicionar uma coluna naquela tabela, aquela coluna muda de número. Então não é mais a quarta, passa a ser a quinta. Ou se você excluir, ela passa a dar erro. Então, isso é um problema sério. No índice CORRESP isso não acontece, a gente vai ver por quê. O índice CORRESP é o seguinte, o índice é uma função que você, de uma matriz, você fala qual é a linha e qual coluna, e ele te dá qual o valor. Então ele só precisa do número. Tá aqui a matriz. Linha e coluna, ele te dá qual o valor. O CORRESP, ele procura um valor numa determinada matriz e te fala qual é o número. Então, quando você junta os dois, um dá o número e o outro precisa do número. Então, quando você dá o número para o índice, o que o índice faz? Ele faz igualzinho o CORRESP. Só que com a vantagem que não tem esse negócio de tem que ser na primeira coluna, tem que contar as colunas, nada disso. Então, vamos ver como é que eu faço? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, Mário Carrara aqui, né, nesse e-mail, e quero saber qual que é o ID dele. Beleza, eu não consigo fazer PROC-V porque eu teria que marcar ele primeiro. E o ID tá para onde? Tá para a esquerda. Então eu não consigo. Teria que começar aqui para trazer o ID dele. Só que ele não vai estar, porque eu não consigo marcar a coluna para lá no PROC-V. Então o que eu faço? Eu venho aqui e pergunto qual que é a linha que corresponde esse cara, valor procurado, nessa coluna. Olha, a única coisa que eu preciso começar e terminar na mesma linha. Então, eu preciso terminar tanto o índice como o CORRESP na mesma linha. Dou um F4 e falo que eu quero exato. Ele vai me falar que ele está na posição 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Muito bem. E agora eu venho aqui e faço o índice. Eu falo o que eu quero. Eu quero o índice, né? Dessa matriz, eu quero saber o ID do cara. Então, marco essa matriz. Começo na mesma linha. Começou na 3 e terminou na 8. Começou na 3 e terminou na 8. Travo F4, F4. E ele, como eu já estou trazendo o número, ele está me trazendo a posição 6. Ele vai me dizer que é o número 233. Tá vendo? Então, primeiro eu peguei o número, qual é o número, em qual linha que tá. E depois eu fui na outra e falei, eu quero agora que você me traga o valor que tá nessa linha, tá? Perfeito? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Terceiro A. Então, eu quero saber, terceiro A, quem é o nome do aluno do terceiro A. Então, vem aqui, primeiro eu falo CORRESP. CORRESP, procuro o CORRESP, clico no terceiro A, ponto e vírgula, marco a coluna do terceiro A. Dou um F4 para travar, ponto e vírgula 0 para ser exato. Fecho parênteses, Enter. Então, ele está falando que é o primeiro. Ele achou aqui no primeiro. Perfeito. E do mesmo jeito que o PROC-V, quando ele encontra, ele para, tá? Ele não continua. Beleza? Então, agora vem aqui, clico aqui na frente, escrevo índice com acento, abro parênteses, escrevi errado, né? Para ajudar. Índice, ele já reconheceu aqui, ó, índice. Tá? Tira isso aqui. E agora eu falo, bom, eu quero o quê? Eu quero o nome. O nome tá aqui, ó. Marco. Único detalhe, tá começando e terminando na mesma, dá um F4, tá começando e terminando na mesma linha, 3 e 8, 3 e 8, perfeito, ponto e vírgula, e fecho parênteses lá no final, vou lá pro final e fecho parênteses, dou ok, fiz alguma coisa errada aqui, mas ele corrigiu. Terceiro A, ele tá dizendo que é o Carlos, se eu falar que é o terceiro B, vamos mudar para B aqui, ó, ele vai trazer que é a Ana, tá aqui a Ana, perfeito? E eu posso fazer igual PROC-V, do mesmo jeito, o Vicente, qual é o sobrenome dele, vem aqui, CORRESP. Única coisa, eu não preciso mais contar a coluna. Pergunto o Vicente, venho aqui, pego nessa área, F4, ponto e vírgula 0, fecho. Beleza, vou aqui agora eu faço o índice. Índice, abro parênteses, eu quero o sobrenome, marco aqui. Começou e terminou no mesmo lugar? F4, ponto e vírgula, né? Para trazer o número e traz lá o Carrara. Ok? A principal vantagem é que você não precisa estar na primeira coluna e isso ajuda muito. Perfeito? Muito bem, pessoal. Se vocês gostaram, dá um gostei aqui nessa aula. Tá lembrando que teremos a segunda aula, onde eu vou dar outras funções que são mais importantes. É importante você se dedicar. Estude, sente um pouco, dedique-se meia hora por dia, sei lá, o tempo que for possível para você, para que você cada dia esteja um pouquinho melhor que anteriormente, tá? Não tenha medo de fazer a prova é algo que eu garanto para vocês, a maioria das pessoas não conhece Excel de forma correta, sabem apenas do The Books on the Table do Excel, então quando você começa a se dedicar um pouco, se aprimorar na ferramenta, você vai ter muito mais produtividade e vai ter destaque na sua empresa, com seus colegas, com a sua chefia e quem sabe numa nova posição, tá?
Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal. Toda terça-feira, às 20 horas, tem uma aula ao vivo comigo, Storytelling com Excel, onde eu mostro dashboards do zero, como a gente construir dashboards interessantes, é uma forma de você aprender muito mais com Excel. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber notificação, porque tem vídeo novo toda semana e aula ao vivo comigo, terça-feira, às 20 horas. Então, te aguardo, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!